Oi, turma, tudo bem com vocês? Professora Tati aqui para mais uma aula de História. Hoje a professora Tati veio para revisar o último capítulo aí do seu livro, né? Vamos finalizar o nosso conteúdo de História. Nós estamos na reta final do segundo bimestre, né? Onde nesse capítulo a professora Tati vai revisar sobre os povos do Brasil, né? Como que era, né, as pessoas que viviam aqui em nosso país antes da chegada dos europeus aí por volta do século XVI, né? Como que era denominado as pessoas que viviam aqui, que abrigaram aqui, né? E você sabe que os povos que viviam aqui antes da chegada dos europeus, como você aprendeu na aula anterior, eram os povos indígenas, certo? Esses povos indígenas, eles tinham aí costumes diferentes, né? Totalmente diferente dos povos europeus. Eles habitavam nas florestas, em volta de rios, né, à beira de rios, aí onde eles habitavam também como no cerrado, né, tinha bastante povoados assim, né, nessa região. Então, gente, imagina aí, né, como você imagina que eram os primeiros moradores do Brasil, né, como que é tudo isso daí? Então, na aula de hoje, você vai retomar, gente, aquilo que você aprendeu na aula passada, tá? Então, se liga na história aí, porque nós temos muito mais para falar. Aqui está uma introdução, né, que eu coloquei para vocês, que os índios são pessoas que foram exploradas por muito tempo aí, desde a descoberta do Brasil até os dias de hoje, né? Seja em trabalhos escravos e abusos sexuais. Um povo com uma grande herança histórica e com muitos conhecimentos medicinais, culturais, artesanais e até mesmo sociais. Os índios são discriminados de diversas formas e em vários ambientes. Por esse motivo, foi criado o Estatuto do Índio, tá? Que é a FUNAI que eu falei para vocês na aula anterior, que é, né, esse instituto que foi criado para dar o direito, né, o estatuto do índio aí, tá? Para terem seus direitos como outras pessoas têm, para serem valorizados. Mas, infelizmente, não é isso que acontece. Por mais que eles tenham esse respaldo, ainda há aí uma certa dificuldade dos índios estarem inseridos nos dias atuais hoje ao meio do povo branco, tá? Os índios, eles são esquecidos e não se comenta nos problemas que eles enfrentam, mesmo com a lei que os protege, tá? Então, entenda bem aí, ó. Eu preparei para vocês, né, alguns slides, onde tá aí, ó, só para revisar, gente, ó. Os primeiros habitantes da América, índios, chamado de índios, ameríndios ou nativo americano, são os nomes dados aos habitantes das Américas antes da chegada dos europeus e seus descendentes atuais. Em 1500, estimava-se aí, né, cerca de 6 milhões aí de índios, com 1.200 línguas diferentes uma da outra. Eles estavam organizados em diversas tribos nas terras. Lembra lá do tronco linguístico que eu expliquei para vocês? Que eram os troncos linguísticos, que eram chamados das línguas aparentadas, né? Eram as famílias aí, né, que falavam a língua diferente. Aqui, hoje, no Brasil, vivem cerca de 460 mil índios, distribuídos entre 225 sociedades indígenas, que perfazem cerca de 0,25% da população brasileira. Aí eu peguei e coloquei um mapa para vocês. Observem bem na legenda, gente, ó. Terras indígenas situadas, em situação declarada, né? São poucas ainda, né, que vivem onde eles ali estão, né, sendo bem mais ali no meio da região norte, depois confirmada, depois delimitada, homologada e regularizada, tá? Olha aí, eu coloquei para vocês alguns tipos de tribos indígenas, de povos indígenas. O primeiro que eu escolhi para falar para vocês é o Arará, né? Que é uma tribo indígena, também denominada com o nome Arará, tá? Depois nós temos o Caipós, tá? Caipós. Depois eu escolhi Arauate, tá? O Bororó, Tupinambás, tá? O Tupinambás.
Ó, que no caso Tupinambás, né, ele vem do quê? De um nome de um grupo de índios, tá? Que pertenceu àquele tronco linguístico que eu avisei para vocês ali há pouco, né? Ele é pertencente ao tronco linguístico Tupi, por isso Tupinambás, tá? Que ele viveu aí em uma grande faixa territorial, principalmente na costa do Brasil, na costa leste do Brasil, tá? Os Tupinambás, gente, eles habitavam na região que ia do litoral de São Paulo, tá? Quando vocês forem lá no pátio do colégio, vocês vão ouvir falar dessa tribo indígena Tupinambás, que habitava ali no litoral norte, né, de São Paulo, ao arquipélago, né, do Rio Amazonas, né, ali. Então, também o Tupinambás ele estava sempre próximo do Rio São Francisco, que pelo Maranhão ali, também pelo Pará, tá? Então é uma tribo indígena. O Chavante, tá? O Chavante também. E aí, no caso, né, dessa tribo indígena também Chavante aí, que eles são um grupo que habitou, né, aí desde o leste do estado brasileiro, né, e foi até ali pela parte do Mato Grosso, né, mais precisamente aí nas reservas indígenas que havia ali no centro, né, na região central do Brasil, tá? Então, essa tribo aí dos Chavantes, eles ficavam concentrados mais na região centro-oeste ali. Grande parte deles viviam ali, tá bom? Vamos lá. Os Tupiniquins. E aí, para falar dos Tupiniquins, né? Onde essa tribo indígena, ela, depois de chamada aí de Porto Seguro, né? Naquela Porto Seguro, vivia uma tribo de indígenas tupiniquins, tá? Mas depois eles acabaram migrando também para grande parte ali da região sul, tá? Do Brasil, tá bom? Eles eram considerados assim, gente, os tupiniquins, né? Simpáticos, deixaram os marinheiros aí encantadíssimos, né? Pero Vaz de Caminha mesmo descreveu muito bem sobre, né, essa tribo indígena Tupiniquins, né? Ele até colocou em uma das suas cartas, ele colocou assim, ó, pardo de pele avermelhada, né? Olha, observa bem na imagem. Pardo de pele avermelhada, né, com feições bonitas, cabelos negros, muito lisos, que os homens usavam cortados por cima da orelha, olha aí para você ver, né? E as mulheres com o cabelo solto até no ombro, certo? Então, ambos, tanto as mulheres quanto os homens, eles andavam nus e eles não demonstravam vergonha não, né? E sendo tão elegantes, ninguém se sentiu aí chocado, né? Era a inocência do paraíso, tá? Então, os Tupiniquins chamou a atenção desse grande marinheiro aí, né? O Pedro Vaz de Caminha, tá? Pero Vaz de Caminha. E também quando Pedro Alves Cabral chegou aqui, que eles recebeu-os, né, bem aí, embora eles não falassem a mesma língua, o que acontece? Ele procurou conhecê-los melhor, né? Para que esses tupiniquins pudessem ir mostrando para os animais, os objetos, né? Primeiro foi mostrado um papagaio africano, né? O próprio, como chama? Pedro Alves de Cabral, ele chegou com um papagaio africano que ele tinha trazido da África e ele mostrou para os tupiniquins, tá mostrando, né, afetividade para até então, né, todo para conquistar aí uma certa amizade, tá? E aí os índios eles pegaram e fizeram um gesto para, né, dando para eles eu entender que também eles tinham daquela ave aqui no Brasil, tá? E em seguida, o que acontece? Os marujos trouxeram um carneiro. E aí, depois uma galinha, e isso os assustou, né? Então, o capitão do navio
foi trazendo para essa tribo. Você vê aí, ó, eles estão bem afetivos aí nessa imagem, né? O capitão ele ofereceu também pão, peixe cozido, doces, vinhos trazidos de Portugal, né? E de tudo eles provaram, gente, de tudo. E tudo eles cuspiram. Estavam, né, que eles não tinham hábitos, né, com esse tipo de alimentação. Então, para você ver que, pelo visto, né, os hábitos alimentares daquele povo era muito diferente dos tupiniquins, né? Não só dos tupiniquins, eu estou contando essa história para vocês porque, né, foi uma tribo indígena na qual ficou registrado, né, nas cartas de Pero Vaz de Caminha, nas cartas de Pedro Alves Cabral, né? Então, isso daí ficou para a história. Aí, cada tribo tem as suas características, mas podemos observar alguns pontos comuns, ó. Só utiliza da natureza o que precisa para viver, né? Eles não vão tirando da natureza o que eles não vão usar, né? Porque vocês sabem que os indígenas eles preservam muito bem a natureza. A terra é propriedade de todos do grupo que vivem, né? Eles vivem em aldeias, vivem nus, mas usam enfeites, pinturas e adornos, como eu expliquei para vocês, né? É uma cultura totalmente diferente da nossa, certo? Eu tô falando desse povo antigamente, gente. Mas vocês sabem que o povo de hoje, indígena, tá totalmente diferente. Não que também sumiu totalmente, porque se você for na região norte, na região centro-oeste, você vai encontrar ainda tribos indígenas que têm essas mesmas características do povo anteriormente, tá? As crianças indígenas, elas aprendem com os mais velhos, tá? Isso daí é uma característica, uma cultura, né? É um costume que os povos indígenas já ensinam as crianças desde pequena as tradições, a preservar, né? A cultura, as tradições, as lendas e tudo mais. Ó, aí eu coloquei para vocês os índios do Brasil, né? Isso aí ali na Bahia, eles eles são ricos em material artesanal. Vocês tiveram, gente, o contato com todos esses artesanatos quando eles foram lá na escola, no Colégio Gama, e vocês viram de perto que é tudo feito mesmo assim, né? Com material da natureza, e é muito lindo, é um artesanato assim riquíssimo, tá? E eles têm um líder, que é o chefe da tribo, que é conhecido como cacique, que eu mostrei para vocês. Né, o cacique é o líder. Depois nós temos o pajé, que o pajé, ele é o detentor de muitos conhecimentos da tribo ali. Então ele é o indígena mais experiente depois do pajé, tá? Ele é o responsável por passar adiante a cultura, a história, né? Inclusive aquele indígena que foi lá na escola, né? Ele é o pajé, ele é o filho do cacique, tá? Então, ele conhece toda a história ali da tribo indígena deles, né, da origem deles, e aí ele foi lá para nós e contou, né, como que eram as tradições deles, a cultura deles, como que eles chegaram ali, ele contou tudo para vocês, né? O pajé, ele também possui uma função de líder espiritual da tribo, tá bom? Olha as contribuições para a cultura brasileira. O que os indígenas contribuíram para a cultura brasileira? As receitas culinárias, né? Tanto é que nós, lá na festa junina, nós colocamos, né, o milho, as coisas feitas com milho, depois vem a mandioca, né, as ervas medicinais também que entra nas receitas culinárias para poder... Tudo é da natureza, gente, tudo, né? O milho, então, é uma originalidade deles ali, certo? Onde eles tiveram a ideia de plantar para fazer o bolo, né? Depois vem a mandioca, é o principal produto, matéria-prima deles para fazer farinha de mandioca e tudo, entre outras coisas. Tem as lendas e as superstições. Dentre as lendas, tem várias. Tem da Iara, a sereia mais linda do lago, né? Que se tornou uma sereia depois que os seus irmãos, né? Vou contar aqui rapidinho para vocês. A lenda da sereia Yara, ela era, né? Uma indígena muito linda e cobiçada por todos os homens da tribo, né? Ela era muito elogiada, principalmente pelo seu próprio pai. E todo esse certo elogio fazia com que o seu pai, né, também era
cativava muito ela, né? Elogiava muito a Yara, e os seus irmãos ficaram muito enciumados. E eles desejaram a morte de Yara, mas Yara ficou sabendo antes, né? Olha, seus irmãos querem te matar porque você é muito cobiçada, você é muito elogiada, você é tudo. E aí então Yara foi lá, antes deles virem e matá-la, ela foi lá e matou seus irmãos e jogou no rio. O seu pai, para poder vingar da morte dos filhos, ficou muito irado com Yara, né? Primeiro Yara fugiu, depois que matou seus irmãos. Aí o seu pai, quando descobriu que foi Yara, ele foi atrás até encontrá-la. Encontrou, ele também sacrificou ela, matou e jogou ela no rio. Aí do rio, ela se tornou depois, né? Reza a lenda que ela se tornou uma linda sereia, tá? Então, só para você entender aí das lendas, das superstições que existem dentro da tribo indígena. Há muitos instrumentos, né, de utilidades deles, né, que eles usaram no seu cotidiano. Esses instrumentos ajudaram eles a manejar melhor assim as suas tarefas, né? Como no caso a rede, né? Para dormir, para descansar. Eles também tinham um certo instrumento que era chamado de arapuca para pegar bicho. Eu, professora Tati, já tive acesso a uma arapuca dessa, gente, porque há muitos anos atrás, não só os indígenas usaram, mas os povos antigos nossos, os mais velhos, os anciãos, eles usavam isso daí para poder caçar pombos, caçar rolinha, que é um pássaro que dá muito no interior aqui de São Paulo. Então, essas arapucas era feita, aí tinha um pauzinho assim, né? Segurado em uma linha, e você ficava na escondida. Aí quando entrava e colocava uns milho assim debaixo nessa arapuca. Aí quando o pombo ou qualquer tipo de bicho entrasse ali dentro, você puxava, né, a linha e aí ele caía na arapuca, né? Aí eles tinham também a pesca, como a linha de anzol, o arpão, o arco e flecha para caçar. São esses instrumentos que eles utilizavam para poder, né, buscar pelos seus recursos para sua sobrevivência. Os alimentos, eu falei agora há pouco para vocês, de preferência mandioca, o inhame, batata doce, amendoim, moqueca, canjica, pamonha. Gente, são tudo coisas assim da própria terra, tudo matéria-prima mesmo da própria terra. E são produtos riquíssimos, tá? Igual o inhame, muito bom para aumentar a sua imunidade, se você quiser ir fazer na sua casa. A mandioca, né? Batata doce, então, para aumentar a sua imunidade e tudo mais. O uso de cabaça cortada no meio é um uso que eles usavam para tomar sopa ou até mesmo água, tá? A cabaça. Várias palavras do nosso vocabulário são contribuições do índio, como o abacaxi, a arapuca, a arara, né? O capim, a catapora, cipó, a cuia, cumbuca, o cupim, o jabuti. São tudo palavras do nosso vocabulário que foi influenciado pela cultura indígena. Agora vamos falar um pouquinho, né, dessa luta que até hoje os indígenas eles acabam aí pondo em prática, né, lutando pelos seus direitos, né, porque até hoje ainda há muito preconceito sobre as tribos indígenas, né, eles acabam não tendo tanto direito, né. Então, apesar de fazer parte da história aí, né, do Brasil, o povo indígena ele sofre muito preconceito pela sociedade, tanto pela cor, quanto pelo costume, quanto pela forma de viver, né? É um povo muito perseguido e ele sofre muitas mortes no seu meio, pelo motivo de fazendeiros que moram próximo às suas colônias, que tentam invadir, o que gera luta corporal entre eles, resultando da morte e até mesmo a extinção de algumas tribos indígenas. Então, cabe você entender que, principalmente lá no norte, sabe, 80% do desmatamento da floresta amazônica foi destinado pela pecuária extensiva, tá? Até então vocês assistiram na videoaula de quarta-feira de ontem. E aí, por quê? Esses fazendeiros chegaram, gente, e ali já tinha índios habitando. Mas o que eles fizeram? Por eles terem condições, né, sociais melhores, condições econômicas melhores, e eles terem também porte de arma, coisa que os indígenas não tinham, eles chegavam e até mesmo lutavam
contra esses indígenas para poder tirar eles dali da colônia deles, da zona de conforto deles, para poder construir as fazendas, né, as grandes fazendas aí de gado que tem, principalmente na região norte do país brasileiro, tá? Então, quando a gente fala de indígenas e as lutas por seus direitos, a gente entende que a preservação de costumes sempre foi uma luta constante pelos indígenas brasileiros, né? Quando os portugueses eles passaram a colonizar aqui, a explorar as nossas terras, né? Também buscaram tornar aí o indígena civilizado, né? Tanto é que os jesuítas chegaram aqui e qual que era o papel deles, né? Ensinar, catequizar e também dar aula para os indígenas, para poder fazer desses indígenas um povo civilizado, certo? Então já estava tirando o direito deles, tá? Então os indígenas tinham que ser adeptos às práticas europeias, né? Então foi tirado deles a cultura deles, certo? Então, gente, a fim aí de ampliar, né, os conhecimentos de todas as crianças e jovens brasileiros sobre essa história e a cultura indígena, desde 2008 foi aprovado aí, né, uma lei que determinasse que esses assuntos que estão sendo estudados agora na escola, em todas as escolas do país, não apenas naquelas frequentadas pelos indígenas, mas que todas as escolas do país fosse aí estudado a história dos povos indígenas. Para quê? Para que preservasse a cultura deles, para que nunca chegasse, né? Por isso que a professora Tati até então fez todo aquele movimento todo, onde levou até vocês a tribo indígena para eles se sentirem bem acolhidos, né? Entre nós, e onde a gente também fez ação social, porque esses indígenas de hoje, eles passam muita dificuldade, porque muitas das vezes grande parte das terras deles foi confinada pelas mãos, né, aí dos governos, né, gente? E aí, o que acontece? Eles perderam grande parte da terra deles, então eles têm pequenas porções de terra para poder, até então, cultuar ali, né, cultuar seus deuses, praticar sua religião, praticar sua cultura, né? Então eles têm foi uma parceria bem pequena de terra que ficou para eles. Então hoje eles necessitam sim, né, de ajuda. E quem tem que nos ajudar, né, são esses daí, são essas pessoas aí, né, que é o povo branco, né? Para ajudar, para acolher, e por isso que nós estamos hoje, porque é uma lei, né, governamental que trouxe para os indígenas o direito deles não deixar morrer a cultura, tá? Ó, aqui, olá pessoal, agora vocês já sabem mais sobre a história do índio, né, brasileiro e a sua história para o país. Conto com a ajuda de todos para que os direitos dos índios sejam respeitados, tá? O que a professora Tati acabou de falar. Então, a Constituição brasileira, desde 1988, foi a primeira a trazer um capítulo sobre os indígenas e reconhecer oficialmente os índios como povos culturalmente diferenciados e que essa diversidade deveria ser respeitada, sem exigir que eles se adequassem aos hábitos dos homens brancos, né? Até porque nossa cultura depende da deles. Construa aí agora na sua casa, né, no seu caderninho de história, né, um mapa mental desta aula sobre os povos indígenas brasileiros. Depois envia para mim uma foto do seu mapa mental. Um beijo no coração de cada um de vocês. Tchau!